Bom dia, UPA, bom dia a todos os papais, as mamães, todos os responsáveis pelos nossos adolescentes na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Sou o Reverendo Diego, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da UPA, seguindo a nossa revista Território Team, falando sobre enfrentando as dúvidas e o sofrimento. A gente está na lição de número 6, que é um tema assim palpitante, vamos dizer assim, né? E que me é muito caro, muito precioso ao meu coração. Fala sobre a gente ser sucesso para Deus, o que muitas vezes vai levar a gente a ser um, entre aspas, fracasso para o mundo. Como é que funciona isso, não é? O que é ser sucesso para Deus ou fazer sucesso diante de Deus e, entre aspas, eu insisto nas aspas, se tornar aí um fracasso para o mundo tantas vezes? Como é que se relaciona essa aparente contradição, não é? E a gente vai começar com um texto em que Jesus fala de um homem que pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. É o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Jesus faz uma pergunta assim, que deve fazer refletir o nosso coração. De que adianta, do que aproveita o ser humano, o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? E aí eu quero começar, daqui a pouco eu vou voltar a essa pergunta. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: você, quando pensa na palavra fracasso, você pensa em quê? Vou dar aí uns 3 segundos para você pensar. 1, 2, 3. Fracasso, né? Fracasso. O que você pensa quando você imagina, por exemplo, ou se lembra das vezes em que você decepcionou alguém? Decepcionou seu pai, decepcionou sua mãe, decepcionou um amigo, uma amiga, decepcionou o professor, a professora. Quando você se decepcionou, quando você planejou, imaginou alguma coisa, eu vou fazer, eu vou realizar, vai ser dessa maneira, eu vou agir dessa forma, e não foi. E não saiu como você imaginou. Com certeza todos nós já lidamos com isso em algum grau, de alguma maneira, em alguma circunstância. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, na aula de hoje. Não necessariamente sobre fracasso, mas a gente aprender a lidar com os fracassos e com as falhas. Saber que desde que o pecado entrou na nossa história, a gente tem falado bastante sobre isso. Falhar, aliás, o pecado é uma falha, não é? E o primeiro pecado, o pecado de Adão e o pecado de Eva, lá em Gênesis capítulo 3, são a primeira falha do ser humano diante de Deus. Desde lá, falhar em algum momento faz parte da nossa vida. Fracassar de alguma maneira, em algum momento, faz parte da nossa vida. Como assim, Diego? Que loucura que você está falando? Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia, né? É a palavra de Deus. A gente precisa saber disso porque Deus já sabe. Deus já sabe, não é? Em segundo lugar, uma segunda lição que a gente vai recolher na nossa aula de hoje é que há uma enorme diferença, eu já comecei falando sobre isso, entre o que a cultura e o nosso mundo que não aceita, que não entende, que não tem Deus na sua dinâmica, no seu horizonte, no seu ponto de vista, né? O conceito de sucesso para a nossa cultura é um, e o conceito de sucesso para Deus é outro, muitas vezes, né? E aí a gente precisa buscar, né? Buscar compreender e identificar, né? Perceber quando é a cultura que não considera Deus que está nos puxando e quando é Deus que está nos puxando, que está assim, nos trazendo para perto dele, nos nossos valores, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente pensa, na forma como a gente age. Beleza? Vamos falar sobre isso hoje então. E eu quero partir da seguinte reflexão, né? É exatamente essa que a gente acabou de falar por último agora, sobre essa diferença entre o que a cultura da gente diz que é sucesso e o que a palavra de Deus, a vontade de Deus, a pessoa de Jesus Cristo nos diz que é sucesso. Eu vou falar um pouco sobre isso agora, no final da aula eu volto a esse assunto e falo novamente, porque Jesus,
A partir desse texto que a gente falou, de Marcos capítulo 8, versículo 36, ele diz o seguinte: olha, é possível que alguém seja muito importante no mundo da gente, né, que conquiste muitas coisas, assim, que seja aquela pessoa capa de revista, sabe qual é? Capa da Time, capa da Veja, capa do jornal, não é? Mas que diante de Deus ela seja um grande fracasso. Um grande fracasso, porque a pergunta que Jesus faz é essa: do que vale alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque o seu coração, a sua alma está distante de Deus. Eu vou usar um exemplo aqui que eu lembrava, revisando a nossa aula, fazendo o nosso estudo, que é assim, um exemplo bem claro, né? Que são os grandes vilões da ficção que a gente conhece. Eu lembrei do Sauron, eu lembrei do Orochimaru, eu lembrei do Voldemort e lembrei do Thanos. Todos eles, né, a gente pode concordar, poderosíssimos, né? Assim, com uma capacidade de colocar as pessoas ao seu redor, de mover as pessoas naquilo que eles imaginam, naquilo que eles desenham, naquilo que eles planejam, não é? Num propósito grande, e causam grande dano na busca daquilo que eles querem conquistar, todos eles, não é? Com grande poder, mas com uma alma perdida, um coração perdido, cheio de maldade, e que usa a maldade, inclusive, para poder conquistar os seus planos. Então é mais ou menos disso que Jesus está falando. Não adianta, não vale a pena a gente ganhar o mundo, de repente ganhar o respeito, ganhar dinheiro, ganhar poder e perder a nossa alma no meio do caminho. O contraste que Jesus faz, ou seja, o paralelo que Jesus faz é exatamente com a pessoa dele. Porque ele fala que ele, assim como ele carregou a sua cruz, e isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com fidelidade, com lealdade a Deus, nós também somos, independente da nossa idade, adolescentes, pré-adolescentes, um pouco mais velhos, adultos e tal, independente da nossa idade, cada um de nós tem a sua cruz, o seu propósito diante de Deus para cumprir, não é? Assim, resumindo, do que adianta eu ter milhões de likes, milhões de seguidores, né? Aparecer na televisão e na capa dos jornais, se Deus, o meu Pai, não tem se agradado de mim? Não tem se agradado do que eu tenho feito, não tem se agradado do que eu tenho pensado, se o meu desejo, o desejo do meu coração está para cá, e o desejo de Deus, o desejo do coração de Deus, aquilo que a palavra de Deus me ensina, está para lá. Eu estou caminhando firme e forte para ganhar o mundo e perder a minha alma, perder a minha vida diante de Deus. E sabe o que mais surpreende a gente? Quando a gente vai para a Bíblia, é ler textos como esse. Olha isso aqui, ó. Salmo de número 103, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Olha isso. Salmo 103, o mesmo Salmo, versículo 14 agora. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe que nós somos feitos de barro. Né? A gente fica nessa busca louca, tantas vezes, de querer agradar, de querer mostrar a nossa melhor face, né? de provar para todo mundo que nós somos bons e tal, e a gente fica triste quando falha, quando planeja e não dá certo, a gente fica triste quando olha para a gente, eu já vou falar sobre isso, e se percebe frágil, se percebe limitado, quando a gente está vendo no texto bíblico, e esses são apenas 2 deles, há milhões, eu ia dizer milhões, né? É uma hipérbole, né? Há milhões de textos falando exatamente sobre isso. Deus já sabe. Deus já sabe quem nós somos. Deus sabe do que nós fomos feitos. E ainda assim, Ele nos chamou para andar com Ele. Ele enviou o Filho dele para nos salvar. Isso é maravilhoso. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não tem que provar nada, muito menos para Deus. Nós temos que nos deixar sermos tocados, moldados, cuidados por Ele, apesar dos nossos fracassos.
Eu vou falar mais sobre isso, né? Então o que a gente está falando aqui é o seguinte: assumir que a gente pode fracassar, né? Assumir que nós somos frágeis, assumir que nós estamos em crescimento, literalmente, não é? Nós estamos em desenvolvimento, especialmente os pré-adolescentes, os adolescentes, longe de ser sinal de fraqueza, longe de ser sinal assim de fragilidade, é um sinal de maturidade. É um sinal de reconhecimento que, assim, Deus está trabalhando em mim e através de mim. Deus está me fazendo crescer, me aperfeiçoando, me mostrando os meus limites, mas também as minhas virtudes. Então, parafraseando, né? Parafraseando Thanos aqui, né? Lá dos Avengers, né? É preciso equilíbrio aqui. Tem que ter equilíbrio. Então, se por um lado, como a gente costuma dizer, nós não somos essa Coca-Cola toda, né? Nós não somos assim, super, ultra, mega power, mega blaster, né? Por outro lado, nós também não somos nada, não servimos para nada, não damos para nada, assim, de fazer as coisas e tal. Não. Nós somos limitados e frágeis, sim. Temos nossas fraquezas, sim. Mas Deus nos chamou. E Deus nos tem capacitado a cada um de nós. Então erra tanto quem se acha, quanto também não se acha, vamos dizer dessa maneira. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Algumas dúvidas surgem, a gente está falando sobre sofrimento, sobre dúvida e tal, e falando sobre a possibilidade sempre presente da gente falhar. E aí muita gente pensa assim: Diego, olha só, a Bíblia diz que eu sou um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus, ou seja, Deus pode me usar para a glória do nome dele, para falar do amor dele, para alegrar e abençoar outras pessoas. Mas eu, Diego, não é possível isso acontecer. Deus devia estar com alguma confusão na hora que falou isso, pelo menos sobre mim. A gente falou um pouco sobre esse assunto, sobre a gente ser usado por Deus, no final da aula passada, quando a gente lembrou daquela parábola dos talentos, né? E a gente refletiu bastante, se não me engano é Mateus 25, a gente refletiu bastante sobre isso, né? E hoje a gente volta a falar aqui, porque tem gente que fala assim: Diego, olha só, eu não sou bom o suficiente. Diego, eu não consigo fazer nada. Diego, eu não tenho muitos dons, muitos talentos. Na verdade, eu sou até meio atrapalhado, eu sou tímido, eu sou introvertido, né? Esse negócio de instrumento de Deus não é para mim. Eu sou muito jovem, eu não sei a Bíblia de cor, eu não sei isso. A gente vai dando um monte de desculpas para Deus, não é? Para assim, não abraçar essa verdade que a gente tem conversado, que Deus nos ama, que Deus nos chama, apesar de nós. Então, primeiro, aqui a gente precisa se lembrar o seguinte, né? Essa limitação, essa fraqueza, essas dificuldades, elas são comuns a todos nós. A todos nós. Todos nós somos frágeis. Todos nós somos limitados, todos nós temos medo, todos nós nos sentimos inseguros, né? Foi muito legal na semana passada, na nossa devocional, quando a gente conversou com a Sandra, e ela é escritora, autora de diversos livros, e ela compartilhou isso com a gente. Ela falou: o trabalho da escrita, né? O trabalho de escrever é também, e por excelência, o trabalho de reescrita. O que isso quer dizer? Quando ela escreve alguma coisa, não fica bom na primeira vez. Não fica bom na primeira vez. Ela precisa reescrever, ela precisa pensar. Ela diz que às vezes ela precisa deixar aquele texto assim meio afastado dela, trabalhar em outros textos, para que depois, com uma cabeça diferente, né, ela volte àquele texto e aí revisite e reescreva. Né? E é assim na vida dos grandes gênios da escrita e da literatura também. Ninguém chega e escreve de primeira. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos limitados, nós não somos perfeitos. Né? Tem um filme que fala bastante sobre isso com o Bradley Cooper e o Robert De Niro, que se chama, em português, ficou Sem Limites, que é muito interessante. O cara é um fracassado, por um acaso é um escritor também, e o cara é um fracassado e ele toma um remedinho. E aí aquele remedinho torna o cara um gênio. E aí o filme conta o desenrolar dessa história. É bem legal, eu já vi, é muito maneiro. Né? Mas mostra que isso é ficção.
É ficção científica. Todos nós somos limitados, não tem remedinho que vai dar, que a gente vai tomar e que tudo vai ficar perfeito na vida da gente. Não, a gente precisa trabalhar, se esforçar, se dedicar, e isso é comum a todos nós. Eu vou trazer um exemplo bíblico aqui de ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 14 de Romanos 7, na versão bíblica de A Mensagem, olha o que ele diz para mim e para você. Eu posso antecipar a sua resposta também a respeito dessa crise pessoal que a gente está falando, né? Eu sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa também não é a sua experiência. Olha o que o Paulo está falando, né? Sim, eu estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que eu não entendo a meu respeito é que eu decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que eu absolutamente desprezo. Ou seja, eu falho, eu erro. É isso que ele está falando, né? Então, se eu não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, né? Ou seja, sempre tomar as melhores decisões, sempre fazer as coisas certas. Aí ele diz, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Ou seja, eu preciso em todo o tempo ser lembrado da vontade de Deus para a minha vida, porque em algum momento eu vou errar, em algum momento eu vou falhar. O Paulo está reconhecendo quem ele é. E, gente, isso é extraordinário, isso é libertador. Porque coloca a gente assim na perspectiva correta da nossa vida, que é a perspectiva da graça de Deus. É a perspectiva do amor de Deus. Deus nos ama e nos acolhe, mesmo sabendo quem nós somos. E nos chama à transformação. Nos chama ao aprendizado com Ele. Com Ele. Ele não nos chamou porque nós somos perfeitos e nunca erramos. Ele nos chamou porque Ele ama cada um de nós. E quer aperfeiçoar o seu poder na nossa vida, um dia após o outro. Essa é a questão. Por isso a gente pode sim aceitar esse chamado extraordinário de sermos um instrumento de Deus. De sermos um instrumento de Deus. Por exemplo, né, a gente falou do Paulo, vou falar do Pedro agora. A gente sabe que o Pedro, ele negou Jesus. No momento ali, literalmente crucial, que é daí que vem, né, a palavra crucial, é de cruz, né, no momento crucial, quando Jesus esperava que ele de fato se mantivesse fiel, o Pedro nega Jesus. A gente lembra dessa história lá no capítulo 26 de Mateus, no final do capítulo, sobretudo, Pedro nega Jesus. E aí diz o versículo 74, no finalzinho do texto, que quando Pedro é confrontado por Jesus após negá-lo, Pedro chora amargamente. Ele chora o seu fracasso. Ele chora o seu erro, ele chora a sua debilidade, ele chora a sua deslealdade diante de Cristo. E aí, gente, né, a lição aqui para a gente fica muito clara, né? Se foi assim com Pedro, que teve os seus momentos, né? Se foi assim com Paulo, a gente vai na Bíblia dar uma pesquisada depois, né? Segundo capítulo de Samuel, do livro de Samuel, capítulo 11, a gente vê a falha do rei Davi. Gênesis capítulo 12, a segunda parte, depois do chamado de Abraão, a gente vê uma das falhas de Abraão. Né? A gente vai ver nas cartas do apóstolo Paulo, ao longo das cartas, dá uma olhada, por exemplo, no capítulo 1 da primeira carta que o Paulo escreve para o Timóteo. Ele fala das muitas falhas, das muitas fraquezas dele. Então Deus ama a gente, mesmo apesar das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, dos nossos medos, porque nós somos amados por Deus, como já eternizou o Filipense, por quem Ele é, e não por quem nós somos. E não por quem nós somos. Isso ajuda a gente a ajustar a nossa perspectiva e, inclusive, deve nos levar à humildade, à compaixão, porque a gente não é melhor do que ninguém. Diz o C.S. Lewis lá no Cristianismo Puro e Simples, no capítulo que ele fala sobre o grande pecado, que é o pecado do orgulho, ele diz o seguinte, se eu olho para alguém de cima para baixo,
né, me achando melhor, me achando mais importante, me achando mais capaz, ele diz, já não é o Espírito de Deus que habita, que está trabalhando em mim, mas o Espírito do Satanás, o Espírito do diabo, né, o Espírito orgulhoso do mal. Então Deus ama a gente e Ele conhece cada um de nós. Então somos instrumentos de Deus para a glória dele. Uma segunda reflexão aqui, né, é o seguinte: a gente pode sim ser um sucesso para Deus e um fracasso para o mundo. E o contrário é verdadeiro também. Né? A gente falou sobre isso no início da aula. Né? A gente pode sim ser um sucesso para o mundo, mas um grande fracasso diante de Deus. O que é isso, Diego? O que você está falando? Estou falando o seguinte, ó, o mundo, lembrem-se sempre, né? A gente sempre lembra isso. Quando a gente fala mundo, quando a gente fala cultura, a gente fala de uma realidade que despreza Deus. Né? Então o mundo tem várias coisas legais, espetaculares, maravilhosas, né? Comida, praia, férias, viagem e tal, os nossos amigos, isso está claro, a discussão aqui não é essa. Eu estou falando de cultura. Cultura que despreza Deus, cultura que despreza os valores de Deus. A gente tem falado bastante sobre isso. Então, o mundo, isso que a gente está chamando de mundo, tem os seus padrões de sucesso. Tem os seus padrões de sucesso. E aí o pessoal fala que a gente tem que ter algumas atitudes, algumas características para ter sucesso nesse mundo. Né? Por exemplo, a pessoa tem que ser determinada, tem que ser corajosa, né? Tem que ter autoconfiança, tem que ter iniciativa. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Agora, com os valores deturpados por conta da maldade, do pecado, o pessoal pega e transforma determinação em maldade, em hipocrisia, em falsidade. O pessoal pega autoconfiança e transforma isso em arrogância. Como eu acabei de falar agora, gente que se acha melhor do que as outras. O pessoal pega a coragem e transforma em traição, em humilhação ao outro. Por quê? Né? Diego, não estou entendendo. É só a gente ler os nossos livros, ver os nossos filmes, né? Os filmes que a gente assiste, os livros que a gente lê. Infelizmente, muitas vezes nas nossas próprias relações, a gente vê gente traindo a confiança dos seus amigos em nome de uma suposta coragem e determinação em busca de realizar alguma coisa. A gente vê gente que maltrata, que mente, que humilha, que dissimula para conseguir, não, eu tenho que ter aquele namorado, eu tenho que ter aquela namorada, eu tenho que conseguir aquele trabalho, eu tenho que passar naquela prova. E a gente usa de vários artifícios maus, ruins, para poder ter um suposto sucesso no mundo. Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado. Não é isso que Jesus ensina para a gente. Pelo contrário, Jesus ensina para a gente, eu faço questão de ler isso aqui que eu escrevi, né, que está na nossa lição, que atitudes como essas, aos olhos do mundo, podem até ser consideradas um sucesso, mas são uma vergonha para o Evangelho. Gente, não precisa ir muito longe. É só a gente olhar o jornal. Tem 3 semanas ou 4 semanas que um indivíduo chamado ou conhecido como Pastor Everaldo, né, foi preso, acusado de uma série de coisas que, pelo amor de Deus, eu não estou aqui decretando que ele é culpado. Ele está sendo investigado. Mas tudo indica que ele é culpado. Vamos ver o que a justiça vai dizer. Sem falar na deputada, se eu não me engano, né, Flor de Lis, que também ainda não foi condenada, mas está sendo investigada, e é algo que nos preocupa. Porque são pessoas, assim, declaradamente cristãs. Então aqui não vai nenhuma condenação, né? Mas um exemplo de como nós podemos, em nome de outras coisas, não levar a sério o sucesso que Deus espera de nós, mas um sucesso do mundo. O que eu estou querendo dizer, né, é que trair, mentir, bajular,
puxar o tapete, fazer fofoca, cancelar as pessoas, que é a moda agora da internet, ser agressivo, abrir mão da família, abrir mão da fé, abrir mão da igreja. Não é isso que Deus espera de nós para que a gente tenha sucesso. Isso é o que a cultura alheia a Deus e a sua palavra e a sua verdade nos chama a fazer muitas vezes, mas isso está definitivamente errado. E eu quero caminhar para o final, me dá aí mais 5 minutos, não é? Para a gente falar o que é sucesso para Deus, então. Diego, se assim, ser rico e tal, não é isso? Então o que é? Não é isso. Pode até ser. Eu posso até ser rico, famoso, né? Ter muitos likes, ter muitos seguidores. O problema não é esse. O problema é eu achar que isso é sinal de sucesso e de realização na minha vida. Não é? Porque aí a gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus, porque o que é sucesso na Bíblia? O que é dar certo na Bíblia? A Bíblia fala, por exemplo, de compaixão, ela fala de cuidado, ela fala de um amor sem interesse, em que eu busco o bem do outro, não por aquilo que ele pode me dar em volta, né, me retribuir, mas simplesmente porque é o certo a se fazer. Né? E às vezes quando a gente fala sobre essas coisas, a gente é tido como bobo. Tá lá o bobão, né? Tá lá o bobão fazendo bem, né? E tal. E aí eu quero lembrar para vocês o exemplo de Jesus. Vamos pensar assim, com as categorias do mundo, vamos dizer assim, né? Jesus foi um completo fracasso, gente. Foi um completo fracasso. Como assim, Diego? Para começar, Jesus não tinha nem casa. Para começar, ele fala assim, o filho do homem não tem... Ele fala, as raposas têm covis e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa. Não apenas não tinha casa, como ele não tinha bens, propriedades, servos, né? O que muita gente tinha naquela época. Ele não tinha dinheiro, tinha que para pagar o imposto, tinha que pegar da boca do peixe. Né? Jesus dependia literalmente do abrigo e do auxílio de outras pessoas, homens e mulheres. Né? Jesus andava com os doentes, com os rejeitados, né? Falava com os leprosos, comia na casa dos publicanos, gente que não fazia nenhum sucesso naquele tempo. Eu fiquei pensando no Instagram de Jesus, né? Jesus na casa de Levi, um publicano, Jesus curando os leprosos, não é? Jesus curando o cego no meio da rua, não é? Jesus protegendo, salvando uma mulher que havia acabado de cometer adultério. Imagina o Instagram, que loucura é essa? Como é que esse cara faz isso? E finalmente, isso aos olhos do mundo, né? Jesus morre da pior forma que alguém poderia morrer naquele tempo. Jesus morre crucificado. Era a morte mais horrorosa que existia naquele tempo. Isso olhando com os olhos do mundo e da cultura. Um loser, né? Um completo fracasso. Louvado seja Deus que o conceito de sucesso divino é abissalmente diferente do conceito do sucesso de Jesus. E aí eu leio as bem-aventuranças lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3, só que na tradução da mensagem, né? Eu leio. Diz assim, a partir do versículo 3, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, são os humildes de espírito, quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, bem-aventurados, né? Que sofrem por terem perdido o que mais amavam, são os que choram. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são os mansos, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus, fome e sede de justiça. Ele, Deus, é comida, é bebida, é alimento incomparável, ou seja, nele a gente pode se satisfazer. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros, os misericordiosos. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado.
Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, os limpos de coração, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. São os pacificadores. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição, são os perseguidos. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar, consolo que outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. Eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Os meus profetas e as minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Essa lista de felicidade, de bem-aventurança, de abençoados por Deus. Essa é o norte que Deus nos mostra sobre o que é ser feliz de verdade. Então, terminando, né, vou roubar mais uns 2 minutinhos de vocês, lidar com o fracasso faz parte da vida da gente. Né? A gente não deve se desiludir, se entristecer, achar que Deus não nos ama, que Ele não ouve as nossas orações. Não. Ele está trabalhando no nosso coração. A gente falou sobre isso no início. É preciso ter equilíbrio. Né? Nós não somos os super especiais, mas também não somos desprezíveis. Deus nos ama e tem nos capacitado e cuidado de nós. Por isso, nós somos sim instrumentos de Deus. Nós temos recebido dele dons, talentos e o seu amor para desenvolver a nossa vida, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. E aí, a gente precisa ter muita atenção, porque a cultura ao nosso redor fala para a gente que isso é sucesso. E a Bíblia mostra para a gente que eu até posso usufruir e até posso desejar algumas dessas coisas. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa formação, eu quero ganhar um bom salário, morar numa boa casa, eu quero me destacar naquilo que eu faço, mas essa busca e esse desejo não pode comprometer o meu compromisso com Deus e com o Evangelho. Então, se eu uso, por exemplo, como a gente terminou agora, o filtro das bem-aventuranças, Deus me ajuda a refletir sobre a minha caminhada e a minha busca e o meu sucesso diante dele. Que Deus abençoe a gente, um bom domingo e até mais tarde na nossa devocional. Viu? Um beijo grande. Boa semana.